Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos, que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Tiago, do livro A Gênese. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os milagres, as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos ainda no capítulo 6, Uranografia Geral. Hoje nós vamos falar dos sóis e os planetas. E é interessante, né? A gente começa no título e aí a gente escuta, né? Os sóis e os planetas. Mas os sóis é plural, né? Quer dizer que é mais de um. Mas se a gente olha para cima, a gente vê quantos? Um, né? Na verdade, a gente nem vê. E olhar ele, né? Mas então, por que se a gente enxerga um só, aqui a gente fala os sóis, né? Bom, o item 20 vai dizer: ora, ocorre que num ponto do universo, perdida entre as miríades de mundos, a matéria nebulosa. Essa nebulosa está animada por leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e notadamente da força molecular de atração, ela toma a figura de um esferoide, a única que pode revestir primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares para o centro, logo modifica a esfera primitiva para conduzi-la de movimento em movimento para a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. De novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendendo a reunir todas as partes ao centro, a segunda tendendo a distanciá-las dele. Ora, o movimento se acelerando à medida que a nebulosa se condensa e seu raio aumentando à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida pelas suas duas causas, logo predomina sobre a atração central. Gente, essa parte eu acho que eu não vou nem ficar me prendendo muito, que é muita questão científica, né? Mas fala das partes de moléculas que sofrem através das leis da natureza, as leis que regem, né, a matéria cósmica, né, que a gente viu. Lembra que eu falei na quarta-feira passada de uma matéria cósmica que tinha um princípio vital? E eu fiz a comparação com a semente? Que a semente é uma matéria que a gente não vê princípio de vida nenhum.
Se a gente corta a semente no meio, a gente não consegue enxergar o princípio de vida. Porém, ela brota e surge uma nova vida. Vamos lembrar disso, que é mais ou menos nessa questão, né? E aqui fala que na nebulosa, na grande imensidão da escuridão que a gente não enxerga, as coisas ali estão acontecendo. A partir de pequenas moléculas que vão sofrendo aos efeitos que foram criados, aqui eu vou colocar como os efeitos naturais, né? Vão sofrendo um movimento tão perfeito e tão necessário, e todas o mesmo movimento, que elas vão se juntando, elas vão se unificando ali, elas vão se condensando, né? E aí fala das forças aqui, da força centrípeta e da centrífuga, né? A centrípeta é aquela que faz com que essas moléculas elas vão se aproximando. E a centrífuga faz com que elas vão se expandindo. E aí é engraçado, né, que a gente fala assim, nossa, como que essas forças, uma junta e a outra separa? Como que faz com que essa matéria se condense? Né? E aí a gente vai entender que essas moléculas, através da força centrípeta, ela vai condensando, ela vai se unindo, e ali, através da força centrífuga, ela vai criando um eixo dentro dela, como se fosse um anel. O anel, quando a gente vai fazer um anel, primeiro a gente faz um círculo, né? E aí depois a gente vai furando o meio dele para dar, né? Imagina se assim, né? Para dar o formato que caiba o dedo dentro, não é? Então, essa força centrípeta que faz a condensação faz com que essas moléculas elas vão se unificando para dar rigidez. E a centrífuga vai fazendo com que ela se expanda o seu eixo de dentro, como se fosse o eixo onde a gente coloca o dedo no formato do anel, né? E aí a gente vai vendo todo o movimento da galáxia, né, nessa difusão, nessa criação dos universos, né, da criação dos nossos planetas, e aí através dessa primeira coisa chamada de nebulosa. Bom, do mesmo modo que o movimento muito rápido da funda parte acorda e deixa escapar para longe o projétil. Assim, a predominância da força centrífuga destaca o centro equatorial da nebulosa, e desse anel forma uma nova massa, isolada da primeira, mas não obstante submissa ao seu império. Quer dizer, então todo esse movimento separa, né? E aqui ele usa bem esse termo anel, né, que eu usei aqui para dar essa ideia para vocês. Então essa massa, ela se separa, ela se afasta, né, através dos movimentos. Porém, não é porque ela está distante que ela deixa de sofrer as consequências de tudo aquilo que rege aquele movimento. Por isso que aqui ele fala que não é porque ela está distante que ela deixa de sofrer ou deixa de ser submissa ao império. E aí vamos entender, né, essa de ser submissa ao império. O Brasil, vamos pensar no Brasil imperial. O Brasil imperial. Antes do Brasil ser imperial, ele era colônia de Portugal. O império era Portugal. Mas tudo o que acontecia aqui era sobre as ordens de lá. Nós éramos submissos a Portugal. Então não é porque a gente está distante que a gente não sofria as consequências. É mais ou menos isso. Não é porque aquela nova massa estava distante que ela não sofria as consequências de toda essa movimentação que acontecia lá no espaço, né? A nebulosa geratriz que dá nascimento a esse novo mundo condensou-se e retoma a forma esférica, mas o calor primitivo, desenvolvido pelos seus movimentos diversos, não se enfraquecendo senão com uma extrema lentidão, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá com frequência e durante um longo período. Enquanto essa nebulosa não se tornar muito densa, bastante sólida para opor uma resistência eficaz às modificações de forma que lhe imprime sucessivamente o seu movimento de rotação. Ela não terá, pois, dado nascimento a um único astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, resultantes dela pelo modo de formação mencionados mais acima. Ora, cada um desses mundos revestidos como mundo primitivo de forças naturais que presidem a criação de universo, engendrará em seguida novos globos, gravitando doravante ao redor dele, como ele gravita concorrentemente com seus irmãos ao redor do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente saídos do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente de seu astro gerador. Bom, o que eu quero dizer aqui? Para nós, é difícil a gente compreender toda essa parte científica, porque também não é nem a intenção aqui, né? Mas a gente ter uma ideia da complexidade que é para se gerar algo, né? Como todo o nosso universo.
Então fala aqui que dessa condensação, de todos esses fatos que se ocorreram de forma concomitante, de forma recorrente, foram criados vários sóis, e a partir desses sóis, vários planetas. Imagine se tudo isso fosse por um acaso. Será que seria desse jeito, dessa forma? Meio complicado. Porque o acaso, quando a gente tem ideia do acaso, o acaso acontece por acaso. Ele não é algo recorrente. Imagina aqui, olha que coisa boa, se por um acaso alguém ganhasse na Mega Sena, uma pessoa que está aqui dentro. Aí na outra semana, outra pessoa, por um acaso, também ganhasse na Mega Sena. E na outra semana, outra pessoa. E outra pessoa. Gente, isso não seria um acaso, seria uma fraude. A polícia ia estar baixando aqui, não seria? Então o acaso não é recorrente. E aí lembra quando eu falei algum tempo atrás de quando um cientista lá, astrônomo, físico, não sei o quê, foi questionado por um outro influencer, falado por que ele não acredita em Deus? Ele falou assim, para gerar o universo, você não acha que é muita coincidência para que tudo estivesse no exato momento, da exata forma, para acontecer o que tinha que acontecer para estarmos aqui hoje? Ele fala, é verdade. Se for pensar por isso, ok. E é bem isso que isso tudo tem para nos deixar aqui, para nos trazer de conhecimento e de ensinamento. Imagine todas essas forças que ocorreram a partir de todas essas moléculas que estiveram nesses mesmos lugares, criados da mesma forma, para sofrer todas essas atrações energéticas e aí formar vida. E não só essa vida, porque a gente acha que vida é aquela que fala, né? Que a gente dita como vida inteligente. Não, gente, nós não somos a única forma de vida. Né? E aí, por mais que a gente não enxergue muitas das coisas que ainda existem por aí, a gente não tenha noção, vida existe em abundância. E todo mundo já ouviu falar isso, que vida existe em abundância. E é isso que vem trazer. Então, assim, por que vários sóis? Porque cada sol que existe em toda essa galáxia, todo esse universo, né, existe vários planetas que circundam. Né? Então, não existe só uma galáxia como a nossa, que tem um Sol e vários planetas como o nosso, e que tem um planeta que haja vida. Imagina, se existem tantos sóis por aí, e que não estão parando de criar, de surgir, porque assim como nasce, eles morrem. Então, há cientistas que falam que o nosso Sol, que é gerador de tanta vida aqui na Terra, porque se não tivesse luz, ia todo mundo morrer, gente, não ia ter vida. Que outros tantos já deixaram de existir. E outros estão surgindo por aí. E isso vem mostrar que nem esses seres, né, vamos dizer assim, fogem às leis naturais, que é surgir, né, ou viver e findar. Nós somos assim também, não somos? Nós não nascemos e morremos. Tudo, porque tudo segue a mesma lei, que é a lei natural, a lei criada por Deus. Bom, os planetas são assim formados de massas de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e tomando em virtude das leis do movimento a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez, que conservam um desses planetas, não, que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de estar resfriada e revestida de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral, ao qual deve a sua própria existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço das criaturas, cuja fraqueza está protegida sob a asa da divina providência, corda nova na harpa infinita, que deve vibrar em seu lugar no concerto universal dos mundos. Aqui é interessante, né? Alguém já fez brigadeiro? Brigadeiro, todo mundo já fez brigadeiro, né? Quando a gente enrola na mão, às vezes ele não fica tão redondinho, né? Fica uma coisa meio assim. Coloca ele numa peneira e fica girando. Esse movimento de girar vai fazer que a forma esférica do brigadeiro fique melhor. E aí fala que a força gravitacional, todas as forças que regem lá o nosso universo,
que ficam fazendo esses planetas girando, façam que ele vá tomando essa forma esferoidal. Por que esferoidal? Porque ela não é uma esfera. Esfera é uma bola. Por mais que a gente aprenda que o planeta é uma bola, que bola e rebola por aí, o planeta não é uma bola esférica perfeita. Ele tem os morros, ele tem as montanhas, então ele é uma forma esferoidal. Ele lembra a esfera. De longe, a gente vê a esfera por conta da ilusão de ótica, né? Porém, ele não tem esse formato esférico totalmente. Bom, e aí, antes de eu continuar, é interessante aqui falar que através dessa condensação da força centrífuga e da força centrífuga que separa as massas e vão dando novas formas e surgindo novos elementos, e assim ele fala que foi assim que surgiu a Lua, né? Então surgiu o primeiro, esse globo que hoje nós chamamos de Terra, mas antes dele ser essa massa como ele é hoje, antes de ser resfriada, eu já falei que a Terra já foi fogo, já congelou e hoje ela é o que é, a Lua surgiu dali. Deu para entender alguma coisa disso, gente? É complicado. Deu para entender? O foco principal é compreender o quê? Vou sair daqui astrônomo. Não. Entendedor de como surgiu o céu, os astros, as estrelas. É isso? Não. É compreender por A mais B que não há coincidência. Que tudo segue uma ordem. Que essa ordem é estritamente, nem sei se é essa palavra, mas importante para que hoje nós estivéssemos aqui. E que ela não é a única forma. Como muitos cientistas já viram e já descobriram que outros planetas já tiveram água e que provavelmente já tiveram vida como a nossa e por algum motivo deixou de existir, né? Outros também têm água como o nosso planeta. E aí a gente sabe que a água é geradora de vida, que a vida se deu a partir da água, né? A gente aprende isso, que as primeiras células, as primeiras moléculas, precisa da água para isso. Os primeiros seres vivos, né, surgem ali da água. Então a gente viu isso. A gente vai continuar aprendendo sobre isso? A gente vai continuar aprendendo sobre isso. Mas o ponto principal que eu gostaria de deixar nesse conhecimento, apesar de tentar entender como surgiram os sóis, os planetas, de todas essas energias aí, era esse. Que não tem um princípio de acaso. Não existe. Como aqui, só se for muita sorte, muita bênção, se cada um ganhar por semana na Mega Sena aqui, né? Aí a gente fala que é providência, não é acaso, né? Ok? Eu tenho uns minutinhos, eu não sei se eu falo sobre os satélites. Eu acho que dá tempo, né? Se não... Bom. Hã? Tá. Então, aí é um outro intertítulo. Gente, se tiver dúvida, levanta a mão. Grita, fala, ó, não entendi nada, não concordo com isso. Tá? Pode perguntar. Os satélites. E aí a gente pensa, nós estamos falando de criação divina. Será que o satélite é aquele que a Tesla, ou... Como que chama aquele homem doido lá? Vai para a rede, isso eu falando como é doido. Não, já desencarnou, coitado. O que é rico, milionário lá, o Musk, o Elon Musk. Será que esse satélite é o que o Elon Musk está querendo lançar por aí, lançou para jogar a internet para onde não tem, onde é blindado? Será que são esses satélites, né? Que a gente... Quem é jovem, sim, entende satélite de tecnologia, né? O satélite, eu consigo ver os canais que são criados lá não sei onde, porque a imagem joga no satélite e o satélite reflete para nós. Será que são esses? Aí eles vão dizer, ó, antes que as massas planetárias houvessem atingido o grau de resfriamento suficiente para nelas operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos se destacaram de algumas no plano equatorial, plano no qual a força centrífuga é maior, e em virtude das mesmas leis adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta, gerador, como ocorreu com estes ao redor do seu astro central, gerador. Então lá, satélites. Lembra que eu falei que a Terra, antes de ter forma solidificada como é, a Lua surgiu a partir dela? Então, antes da Terra se solidificar, uma massa ainda mais líquida se separou da Terra. E ela começou um movimento em torno desse seu planeta criador, como o planeta fazia o movimento em torno do Sol. E é por isso que a gente, olha como que é interessante, a gente aprende que os planetas circundam o Sol. E a Lua gira em torno da Terra, não é? A gente não aprende isso? A Lua é um satélite. Só que só existe Lua de satélite? Não. Saturno tem várias luas, vários microsatélites naturais.
Ah, mas o que esse satélite faz? Transmite alguma coisa? Gente, ele só mexe no nosso clima. As marés, elas são totalmente influenciadas pela proximidade ou a distância da Lua com a Terra, fora outros fenômenos naturais que acontecem. Então, tudo há interligação, né? Aí eles continuam dizendo: foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável deve ter sofrido um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao seu desligamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal forma que esse mundo, em lugar de revestir a forma esferoide, tomou-a de um globo ovoide, quer dizer, tendo a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade estaria fixado na parte inferior. As condições em que se efetua a desagregação da Lua lhe permitiram com dificuldade distanciar-se da Terra e a constrangeram a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, como uma figura ovoide, cujas partes as mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o topo, e se designa por esse nome o lado virado à Terra. E se nos prende continuamente à mesma face. Pode ser comparado, para melhor fazer compreender o seu estado geológico, a um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem nenhuma analogia, possível com o nosso, porque os corpos fluidos e etéreos lhe são desconhecidos. A outra leve, relativamente à Terra, uma vez que todas as substâncias, ao menos densas, se assentaram sobre esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera. Se algumas vezes não está nos limites desse hemisfério subterrestre, a outra rica em fluidos perpetuamente oposta ao nosso mundo. E aí tem uma nota que diz o seguinte: esta teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face à Terra. Seu centro de gravidade, no lugar de ser no centro da esfera, encontrando-se num dos pontos da sua superfície, e por conseguinte, atraída para a Terra por uma força maior do que as partes mais leves. A Lua produziria o efeito das figuras chamadas João Teimoso, que retornam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a igual distância da superfície, giram regularmente sobre seu eixo. Olha que interessante, né? A gente pensar nisso. Alguém já teve curiosidade de olhar para a Lua? Aquela imagem, quando a gente vê principalmente a Lua cheia, a gente botar reparo, é o mesmo lado que a gente vê sempre. Por mais que ela se movimenta, a gente vê o mesmo lado. Aí fala-se da teoria que uma base dela é mais densa que a outra parte. E aí ele compara com o João Teimoso. João Teimoso é aquele João bobo que a gente bate e ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e fica sempre do mesmo jeito, né? Você pode tentar virar, pode tentar, não, você bateu nele, ele vai voltar na mesma posição. Então ele faz essa analogia para a gente compreender isso, né? E ela conseguiu se distanciar, mas ela era tão menos densa que ela não conseguiu se afastar tanto da Terra, e por isso que ela fica presa ali na nossa superfície, na nossa atmosfera, né? Bom, os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, em consequência de sua leveza específica, encontrar-se-iam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos deles, estaria desprovido e, por conseguinte, seria impróprio à vida, ao passo que ela reinaria sobre o outro. Se, pois, o hemisfério superior for habitado, seus habitantes jamais virão a Terra, a menos excursões no outro hemisfério, o que lhes seria impossível se não há condições necessárias de vitalidade. Por racional e científica que seja essa teoria, como não pode ainda ser confirmada por nenhuma observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese, e como uma ideia podendo servir de referência à ciência, não se pode deixar de convir que essa seja a única até o presente que dá uma explicação satisfatória de particularidade que apresenta esse globo. Bom, e aí é interessante, né, que eu falo para vocês sobre a ciência, a importância da ciência. A ciência, ela traz possibilidades, primeiro ela traz questionamentos, e a partir desses questionamentos elas vão buscar a verdade. E a partir dessa busca, algumas verdades elas podem ser fixadas por um determinado tempo. Porque às vezes o meio que se tem a chegar naquele ponto é limitado.
né? E aí, com o passar do tempo, vão se verificando novos meios de que aquela afirmativa possa ser contestada ou comprovada. E aí, por isso que a gente fala que algumas verdades ditas anteriormente pela ciência, hoje são descartadas. É que elas deixaram de ser verdadeiras? Não. É que o instrumento para se alcançar algo além melhorou, né? Então, é por isso que nós dizemos, sempre isso é interessante a gente pontuar, que as verdades nos são reveladas de acordo com o nosso entendimento. Quer dizer que Deus nos conta mentiras? Não. Ele nos dá as verdades que a gente consegue enxergar até aquele momento. Conforme a gente consegue instrumentos para ir além daquela verdade, fala assim, não é mais até aí, agora você consegue um pouquinho mais. É interessante isso. E a gente faz isso na nossa vida com as nossas crianças. A gente, quando é questionado alguma coisa, a gente não sai expondo tudo, porque eles não vão ter esse entendimento. Então a gente fala até um certo ponto que faça sentido para ele. Quer dizer que é mentira? Não. É uma forma de se ver algo que ele vai ter condições futuras de entender de uma outra forma, de uma forma melhor. É mais ou menos nesse sentido. Bom, estamos encerrando, tá? O número e o estado dos satélites de cada planeta variaram segundo as condições especiais nas quais se formaram. Uns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários deles, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. Além dos seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta um fenômeno especial do anel, que visto de longe parece odiá-lo como uma branca auréola. Essa formação é para nós uma nova prova de universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno. Do mesmo modo que uma zona equatorial escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontra formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação, e pode, desse modo, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido, e no tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse sido mais denso do que um outro, uma ou várias aglomerações de substâncias ter-se-iam subitamente operado. E Saturno teria contado vários satélites a mais. Desde o tempo da sua formação, esse anel é solidificado, assim como os outros corpos planetários. E vou marcar aqui. Bom, e só para concluir, o que eu gostaria de dizer aqui nesse finalzinho, né? Olha que quanto entendimento já se tinha de algo que muitas vezes a gente não fazia sentido, né? Precisou a espiritualidade vir falar, né, dar direcionamento para os nossos irmãos, que aqui decodificaram as obras básicas, para irem além daquilo que era de conhecimento naquela época, de instruções que muitas vezes a gente tem hoje, e que a gente não teria. Quantos anos atrás? De uns 150 anos atrás? Porque o Espiritismo tem 50 e poucos anos no Brasil, não é? Então, assim, pensa de quanto tempo, e de quanto tempo tudo isso demorou para ser criado, né? Então, nós sabemos que o nosso conhecimento cognitivo e racional, ele sofreu um boom gigantesco de algumas décadas para cá, com o avanço das tecnologias. Porque antigamente demorava-se para conseguir compreender e aprender novas coisas, porque a gente não tinha tanto acesso à informação. Com o boom tecnológico, as coisas começaram a avançar às pressas, a raios-luz, né, em velocidade, vamos dizer assim. Mas antigamente não. E ter conhecimentos como esse, sem ter instrumentos de comprovação e de fiscalização, era muito difícil. E aí trazer comparações como são feitas aqui pelos nossos irmãos, e aí a gente fala por aqueles também que vieram estudando de novo, porque tudo isso que foi dito está aqui ainda hoje, por quê? Porque foram se verificando com aquilo que nós vamos vivenciando, atualizando, porque essas obras elas vão sendo atualizadas, né? E vão sendo comprovadas. Diferente do que muita gente acredita, que alguns textos por aí, que é tido de estudos de outras religiões, de outras doutrinas e tudo mais, né, que fala assim, não é isso, pronto, acabou e a gente não deve questionar. Não é assim. O Espiritismo vem falar sempre que precisa ser questionado, né? Por isso que uma das bases do seu tripé é a filosofia. A filosofia ela vem questionar.
A filosofia ela vem para isso, para trazer o seu questionamento. Assim, mas por que disso? Não é aceitar de prontidão. Mas me falou isso, ok, isso eu não compreendo. Mas será que por eu não compreender, eu tenho que aceitar isso de... Não, por que eu não posso buscar algo além disso? E aí entra a ciência, que a ciência é a comprovação, né? Então, tudo isso é muito importante para essa nossa caminhada, e por mais que seja muito complexo, e eu falei para vocês que esse livro, esse começo ia ser meio complicado para a gente entender, porque pega muita parte científica e alguns termos que são difíceis da gente guardar. Gente, quarta-feira, se eu perguntar o que é centrípeta e centrífuga, alguém vai lembrar? Se bobear, nem eu lembro amanhã. E olha que eu leio a palavra, eu lembro. Mas se perguntar, eu não vou lembrar, porque é tanta coisa na nossa cabeça, na nossa vida, porque é difícil e isso não é o interessante. O interessante é a gente comprovar e a gente entender que tudo tem um princípio, tem uma formação, que essa formação rege a partir de algo que tudo se rege a partir daquilo. Então Deus não fez a luz? Não fala assim lá na Bíblia, que Deus disse, faça-se a luz foi feita, e foi criando todas as coisas. Gente, nós somos parte de todas as coisas. Nós somos parte disso. E aí é entender que para chegar ao ponto que nós estamos, nós fizemos parte lá da nebulosa, das primeiras moléculas lá, quando nem se pensava em ter sóis, nem se pensava em ter planetas. Eram pequenas partículas cósmicas ali que tinham um princípio vital. Que através das leis criadas por Deus, que regem todo o nosso universo, essas partículas foram se condensando. E hoje se condensaram e formaram esses corpos sólidos que nós conseguimos ver e tocar. Porque se não fosse a condensação das nossas moléculas, das nossas células, íamos ser fantasmas. Íamos atravessar paredes, seres espirituais, somente. Mas olha como é grandioso. Deus poderia deixar só o ser espiritual, que não precisava tão condensado. Mas ele sabia da necessidade de estarmos aqui, com essa forma. Porque é só essa forma que sente. Né? E para a gente aprender, a gente precisa sentir. Porque aquele que não sente, não aprende. Aí fala-se muito daquelas pessoas, porque tem pessoas que são livres de sentimentos, né? Os sociopatas, os psicopatas, são pessoas que são aquém aos sentimentos alheios e até aos seus próprios sentimentos. Ela tem um outro jeito de ser. Elas não aprendem porque elas não têm o contato do convívio. E eu falo, não é o aprender cognitivo e intelectual, não é isso. Para falar, mas eles são inteligentíssimos, não é esse aprender. Porque esse aprender não nos basta, né? É o aprender fraternal, o aprender moral, né? O aprender do amor mesmo, né? Eles vão ser sempre dessa forma? Nós sabemos que não. Que todos nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, mas eu usei, né, só para exemplificar. E isso é interessante para que a gente entenda. Então, nós vamos ver sobre os cometas, vai ser mais fácil? Não vai ser mais fácil. Aí nós vamos para a Via Láctea, né? Então, toda essa criação é importante para que a gente entenda novamente e para findar. Há um princípio, há um fim, há um meio reagente que faz com que tudo aconteça como deve acontecer. Então, se por um acaso alguém falar, que isso foi um acaso, não existe acaso. Existe Deus agindo na nossa vida. Mesmo nos momentos ruins, porque as coisas ruins não é Deus que coloca na nossa vida, é nós que colocamos na nossa vida. Mas Deus está ali nesses momentos para quê? Para nos acolher. Porque sem Ele a gente não tem força. Né? E a gente tem que começar a entender isso. Porque Deus age na nossa vida o tempo todo. E olha a importância de saber tudo isso. Ele está agindo desde antes de imaginarmos de sermos criados, para que estivéssemos aqui hoje. Então, não é porque está tudo bom que Deus não está aí, não é porque está tudo ruim que Deus não está ali, não. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, todo mundo sabe disso, né? Isso é fato venéreo, né? Como diz o humorista, né? É verídico isso. Isso é verídico, tá? Aquilo que você planta, você vai colher. Pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 10 reencarnações. Porque tem planta que você planta e em uma semana está dando fruto. Agora tem umas que demora. Alguém já plantou castanheira? Gente, castanheira demora centenas de anos às vezes para dar castanha.
Às vezes você plantou castanheira e está esperando. Cuidado, hein? Que ela dá numas cabaças e se cair na cabeça machuca. Tá? Então, assim, não adianta pensar, porque Deus não está agindo na minha vida. Tá. Porque se não tivesse, a gente estava arrastando por aí, sem força nenhuma. E olha que às vezes a gente chora nos cantos, mas a gente consegue disfarçar e botar o pé para fora e tentar seguir a nossa vida em frente. Isso é Deus. Que assim seja. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Pessoal de casa também, se quiser nos dizer alguma coisa. Então vamos agradecer a presença dos nossos, já marquei aqui, minha cabeça já até foi longe. Agradecer aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecer aos nossos irmãos de casa que nos acompanham, o Marcelo e a Lu Vernilo, a Ronilda, a Rosângela e a tia Tereza, um abraço. Maria Inês Pinati, um grande abraço. Valéria Alvarenga, um abraço. Valéria, saudades. Luísa Locatelli, um grande abraço, seja sempre bem-vinda. Marta Adão, seja bem-vinda, Marta. O Éder está aqui também. Marilise Carvalho, seja bem-vinda. Cris Carvalho, um abraço, Cris. Fique bem. Seja bem-vinda sempre. Bruno, boa noite, Bruno. Estamos sentindo sua falta. Mais alguém? Não consigo ver, não, né? Então, assim, agradeço cada vez mais a presença de cada um de vocês. E para concluir, antes da oração, gente, é só lembrar uma coisa. É lembrar a vocês que se a gente estiver falando alguma coisa que discordem, o pessoal de casa também, fique à vontade de falar. A gente não vai se doer por conta disso, não, tá? São entendimentos, são interpretações, por isso que a gente fala que é estudo. Porque eu não sou doutor de química, física, astrofísica, não sou. Eu sei pouca coisa de que, assim, eu vou vendo vídeo, que eu vou lendo, que eu vou aprendendo, às vezes eu vou ensinar alguma coisa. Pouca coisa a gente sabe. Alguns termos a gente pesquisa para saber, para tentar entender. Então, assim, por isso que a gente fala sempre, questione e busque, né? Vai atrás. Então, assim, é um pouquinho do que a gente teve condições de passar para vocês, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai misericordioso pela nossa vida, pela nossa existência, pelo nosso trabalho, pelos nossos irmãos que nos rodeiam, aqueles que são amigos, aqueles que nós chamamos de inimigos, aqueles que estão ao nosso lado a todo momento, encarnados e desencarnados, aqueles que lembramos muitas vezes com dor no coração devido à perda. Que Deus possa acalentar o vosso coração e possa acolhê-los na vossa misericórdia. Aqueles que muitas vezes nos alegram na nossa jornada e assim possibilitam que caminhamos o nosso caminho com mais tranquilidade. Que Deus os abençoe infinitamente. Pedimos, Pai misericordioso, por todos os nossos irmãos necessitados. Pedimos por aqueles que se encontram aflitos, perdidos em meio à escuridão, da incerteza, da ignorância. Sobre aqueles que estão num momento de dor, de aflição. E agradecidos, encerramos o estudo dessa noite, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, o Senhor nos abençoe e nos ampare sempre a todo momento. Que assim seja.